A paz do Senhor Jesus. O texto que vamos meditar, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 7, é o verso 24 ao verso 27. Diz assim: Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E caiu, foi grande a sua queda. Estamos diante de um texto aonde é tratado acerca dos dois alicerces. A casa edificada sobre areia e a casa edificada sobre a rocha. A casa representa a nossa vida. A rocha representa Cristo. E partindo deste pressuposto, vamos enfatizar 3 pontos importantes nestes 4 versículos. O primeiro ponto é o que faz a diferença. Não é o que escuto. O que faz a diferença é o que pratico. O verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, ou seja, atitude, não basta ouvir a palavra, mas aqueles que ouvem e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o que faz a diferença não é o que escuto, o que faz a diferença é o que pratico. Você pode ouvir os mais belos sermões, só se eu e você não praticar, nada vai fazer efeito na nossa vida. É por isso que Tiago, no seu capítulo 1, verso 22 ao 25, vai nos dizer: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua face num espelho. Ou seja, é somente por aparência, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, ou seja, a palavra de Deus, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, ou seja, desta palavra, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Porque felicidade plena é somente debaixo desta palavra. É por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque não basta ouvir que tem que ser manso, tem que ser manso. Não basta ouvir que tem que ter fome e sede
de justiça. Tem que ter fome e sede de justiça. Não basta ouvir que tem que ter misericórdia, ou seja, tem que ser misericordioso. Não basta ouvir que tem que ser limpo de coração. Tem que ser limpo de coração. Não basta ouvir que tem que ser a luz do mundo e o sal da terra. Temos que ser a luz do mundo e o sal da terra. Não basta ouvir acerca do adultério. Devemos não adulterar. Não basta ouvir acerca da fornicação. Ou seja, nós não devemos fornicar, porque não basta ser somente ouvinte. E se nós não colocarmos em prática aquilo que ouvimos, a Bíblia diz: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltrata e os persegue, para que seja filho do Pai. Mateus capítulo 5, verso 44 e 45. É só se praticarmos, seremos filhos do Pai. Porque não basta, meu irmão, ser ouvinte da palavra, tem que ser praticante. E o que faz a diferença não é o que escuto, o que faz a diferença é o que pratico. Segunda lição que vemos aqui nesse texto: ouvir e praticar a palavra não impediu as adversidades. Olha o verso 25. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ouvir e praticar a palavra não impede as adversidades bater na nossa vida. Desceu a chuva sobre o telhado, correram os rios sobre o alicerce, assopraram o vento sobre a parede. Sabe o que eu entendo, irmão? O evangelho nos prepara para impactos. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer em Efésios capítulo 6, verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mau. Ouviu, praticou a palavra, mas desceu a chuva. Ouviu, praticou a palavra, mas correram os rios. Ouviu, praticou a palavra, mas assopraram os ventos. Ouviu, praticou a palavra, mas a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ei, meu irmão, se a minha vida e a sua vida está sobre a rocha, uma certeza temos: vamos permanecer. João 16:33 vai dizer: tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo. Eu venci o mundo, porque nele temos paz em meio às adversidades da vida. Salmo de número 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Salmo de número 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. As adversidades ela bate sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Mas Isaías 43, verso 2 vai dizer: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Isaías 43, verso 5, não temas, pois porque estou contigo. A fé não muda a circunstância, mas sempre mudará o fundamento. Não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. A fé muitas das vezes não vai mudar a circunstância,
mas sempre mudará o fundamento. A minha e a tua fé está edificada sobre a pessoa de Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 ao 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ei, meu querido, Cristo é o teu fundamento. A fé não muda a circunstância muitas das vezes, mas sempre mudará o fundamento. Ser cristão não é ter e nem possuir. Ser cristão é permanecer em meio aos ventos, em meio às chuvas, em meio às tempestades. A comunhão com Deus nos deixa resistente. A resistência é um degrau para a maturidade. A casa não caiu. É por isso que às vezes passamos por tantas adversidades. Quando a Bíblia diz assim que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. A expressão mais que vencedor não significa a que sempre vence. Mais que vencedor no grego significa aquele que vai além. São situações adversas que vêm contra a nossa vida, a nossa casa. E aí aqueles que estão do lado de fora olham e dizem, não vai resistir, não vai aguentar, vai recuar, vai jogar a toalha. Aí vê você seguindo em frente, aí tem que dizer, é mais que vencedor em Cristo Jesus. A resistência é um degrau para maturidade. Resiste, permaneça, porque aquele que ouve esta palavra e não pratica é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a areia. É o homem insensato, porque vai dizer a Bíblia que a mesma circunstância vai vir sobre a vida dele e desceu a chuva, e correr os rios, e assoprar os ventos, e combater aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Por que caiu? Porque aquele que ouve a palavra e não pratica a palavra não tem fundamento, não tem Cristo, irmão. E grande foi a queda. Permaneça em Cristo, que o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na sua vida. Porque aquele que ouve e não pratica essa palavra é semelhante ao homem insensato que edifica a sua casa sobre a areia. Vai vir o vento também, vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai assolar sobre aquela casa e vai cair. E grande será a queda, grande será a ruína. Vale a pena, meu irmão. Em meio aos ventos, em meio às chuvas, em meio às tempestades, permanecer. Porque Jesus disse, aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Fica com esta palavra em nome de Jesus.